Salve corintiano, salve corintiana, e aí anti-Corinthians, belezeira? Amigones, o Corinthians entrou com uma ação junto com o Vasco no STJD contra a CBF pela quebra do próprio regulamento da CBF. Para quem está chegando de Marte, no sábado à noite a CBF soltou as datas dos confrontos e um pedido do Flamengo, que a data do confronto entre Corinthians e Flamengo no jogo da volta na Neoquímica Arena, que seria no dia 17 para o dia 19, obviamente quebrando o regulamento da própria CBF, que aceitou o pedido do Flamengo. Obviamente, o Corinthians e o Vasco, sendo os prejudicados, não aceitaram. Augusto Melo, que entrou em contato por várias vezes, tanto com o diretor de esportes da CBF, como também com o presidente da CBF, e não obteve retorno, o Corinthians, na noite desta segunda-feira, emitiu uma nota e entrou com ação contra a CBF, solicitando para que as datas se permanecessem nas datas que foram apresentadas no sorteio. É necessário entender que tem toda uma logística: reserva de hotel, compra de passagens, os ingressos que já foram reservados. Muitos torcedores do Corinthians que querem ver essa decisão na Neoquímica Arena já fizeram a sua reserva, então não é tão simples assim alterar a data. Obviamente que também existem outros interesses, afinal de contas, o jogo entre Flamengo e Fluminense será antecipado. Com isso, o Fluminense vem com o time completo e o Flamengo vem desfalcado com seus 8 selecionáveis, o que acaba prejudicando também o Corinthians. Afinal de contas, o Corinthians está brigando com o Fluminense para sair da zona de rebaixamento. E agora nós iremos aguardar a decisão do STJD. Augusto Melo reforçou que, se o STJD não tomar a devida providência e manter as datas de início, o Corinthians não entra em campo. E nós, torcedores do Corinthians, apoiamos sim a decisão de Augusto Melo. Afinal de contas, o Corinthians pediu para que a CBF aceitasse a inscrição do Memphis. Devido ao fuso horário, ficou faltando uma documentação da Federação Espanhola, e com isso não teve tempo hábil de poder apresentar este único documento. Mesmo assim, a CBF alegou que não poderia para a boa prática do esportes. Uma outra coisa também que eu gostaria de estar falando aqui é sobre a compra do goleiro Hugo, que deveria ser realizada hoje, dia 1º de outubro, segundo o contrato e o acordo que o Corinthians tem com o Flamengo. Pasmem, Augusto Melo se equivocou com a data. A data correta é dia 10 de outubro e não dia 1º. Ou seja, é possível sim que o Corinthians ainda tenha que pagar mais R$500 mil para que o goleiro Hugo possa entrar em campo no jogo na primeira decisão pela Copa do Brasil. Vale ressaltar que o contrato do Hugo se encerra em dezembro de 2024. A diretoria já procurou o atleta já confirmou que quer permanecer sim defendendo as cores do alvinegro, e existe um acordo de cavalheiros onde o Flamengo pode ou não querer receber esta multa de R$500 mil pelo goleiro Hugo, já que a partir de outubro existe esta cláusula onde, havendo interesse de compra do Corinthians pelo goleiro, isenta de qualquer multa, conforme decisão do Flamengo. Iremos aguardar os próximos capítulos. E também gostaria de estar falando aqui sobre uma parte da torcida do Corinthians, essa corintianada Enzo, que estão descendo porrete no Memphis. Seus torcedores da nova geração, vamos explicar uma coisa aqui. Memphis é um jogador de seleção, é um jogador de 30 anos, é um jogador que veio de uma lesão muscular. Por esta razão, ele não jogou na seleção da Holanda nesses amistosos que teve nesse ano. O jogador está há 70 dias sem jogar. E o futebol brasileiro já está no seu ápice de condicionamento. É preciso entender que o jogador ainda precisa de uma pré-temporada, precisa de entrar ao ritmo. E já querer comparar ele a James Rodrigues, não tem como, né, amigones? Então pega leve, vamos devagar, vamos ter paciência. Nós estamos falando de um bom jogador, um jogador de seleção. Ele é simplesmente o camisa 10 da seleção holandesa. Ele tem apenas 4 gols a menos que o maior goleador da Holanda, que é Van Persie.
E sem dizer que o esquema que o Corinthians joga não o favorece. Então é necessário todo um esquema para poder favorecer o jogador, que tem uma característica completamente diferente de Yuri Alberto, Romero, Héctor Hernández e nem vou falar do poste Raul. Então vai com calma, vamos esperar. Se você acha que ele entrar no jogo contra o São Paulo, o jogo pegando fogo, com 2 jogadores a menos, ele fosse resolver o problema, você está enganado. E olha, nós ficamos sabendo de torcedores do Corinthians que participam aí dessa mídia, que ficou esfregando a mãozinha com a derrota do Corinthians para o São Paulo. Nós estamos de olho, nós estamos de olho. Corinthians que agora entra em campo pelo primeiro jogo na decisão pela Copa do Brasil contra o Flamengo lá no Maracanã. O jogo que será realizado às 21h45 para favorecer a grade de uma certa emissora. E agora vamos aguardar como será esse jogo, porque nem a escalação da arbitragem foi divulgada. E para finalizar, vou dizer uma coisa: torcedor do Corinthians não morre de tédio, porque todo dia tem um assunto falando sobre o Corinthians. E a mais recente é a notícia do desligamento do Dr. Leonardo Pantaleão, o ex-diretor jurídico do Corinthians. Alegou ter conflitos de interesses entre Fred Luz e Pedro Silveira e por isso ele solicitou o desligamento. Se estão dizendo aí que ele brigou com Augusto Melo, é mentira. O que houve pensamentos diferentes de Fred Luz e Pedro Silveira. Dr. Pantaleão, que vinha exercendo um ótimo trabalho, e agora quem assume é o secretário-geral, que também é advogado, Dr. Vinícius Cascone. E esperamos que o Dr. Vinícius também possa fazer um excelente trabalho, assim como o Dr. Pantaleão. Lembrando que o Dr. Vinícius é o 3º diretor jurídico do Corinthians neste ano da gestão Augusto Melo.